Pessoal, vamos dar continuidade em nossas atividades, em nossas aulas. Hoje a gente vai estar trabalhando filosofia, tá? Filosofia e leitura. Nesse primeiro momento, a gente vai ver dois capítulos de filosofia, o capítulo 6 e o capítulo 7. Como são capítulos bem pequenos, aí fica mais interessante que a gente veja eles de uma vez, tá? E no finalzinho da aula de filosofia, vocês vão estar vendo, conhecendo um pouco sobre o nosso livro, o livro que a gente vai trabalhar nesse segundo bimestre, certo? Essas aulas que a gente está começando de filosofia estão relacionadas ao segundo bimestre. O capítulo 6, ele inicia fazendo um questionamento, uma pergunta, onde ele diz: quem sou eu? E essa é uma pergunta que, em algum momento da vida, né, alguma pessoa já se questionou sobre isso, né? Quem sou eu? Essa pergunta não se limita apenas aos nomes ou características dos indivíduos. Ela trata-se de uma pergunta filosófica, que vai além da aparência e vai buscar o que é essencial no ser humano. Não é uma pergunta, quando eu falo quem sou eu, não está relacionado a características físicas ou psicológicas. Ela está mais relacionada à minha essência, o que eu sou, quem sou, para onde eu vou, entendeu? É uma pergunta mais relacionada à filosofia, diferenciando-o dos demais seres vivos e também faz com que os indivíduos, né, se diferenciem entre si. Às vezes essa pergunta fica esquecida na cabeça das pessoas, mas uma hora ou outra ela surge novamente. E por que isso acontece? Isso acontece porque nós, né, seres humanos, vivemos em um processo constante de transformação. Quando eu passo a me perguntar quem sou eu quero saber nesse momento quem sou eu. Por quê? Porque no passado eu era uma pessoa diferente, no presente eu sou uma pessoa diferente, no futuro eu vou ser diferente, porque isso já é do ser humano, entendeu? A gente vive em processo de crescimento. Ninguém nasce pronto e acabado. Hoje você é de um jeito, amanhã você muda, você é de outro jeito, você vai ter o quê? Vai ocorrer mudanças, transformações na sua vida psicológica, entendeu? Na sua vida de forma geral. Se o estado é de contínua mudança, então essa pergunta mudará continuamente. Por isso que as pessoas vão continuar fazendo essa pergunta: quem sou eu? Por quê? Porque as respostas que elas vão ter, entendeu? De si mesmo será diferente de acordo com o estado, com o momento, a forma como ela está naquele exato período. E essa pergunta, ela deveria ser da seguinte forma: quem estou me tornando? Certo? Quando eu falo quem estou me tornando, aí fica algo mais claro, fica uma coisa, né, mais subjetiva. Agora, quando eu falo quem sou eu, aí vai para uma pergunta voltada mais para o filosófico. Deu para entender? Então, aqui é só uma pequena introduçãozinha. Esse capítulo 6 é bem simples, bem tranquilo, para questionarmos, né, essa pergunta que muitas pessoas fazem no decorrer da sua vida, tá bom? E no capítulo 7, a gente tem o que é o ser, né? Vamos ver o que é o ser. Se pararmos para observar a nossa volta, percebemos que há muitos objetos presentes e que são percebidos por meio dos sentidos. Por exemplo, o sentido ver, o ouvir, o tocar e o sentir. Essas realidades que se mostram aos sentidos são chamadas pela filosofia de entes, que quer dizer ser. Sentir as coisas ao nosso redor é suficiente para conhecê-los? Só de olhar, ouvir e tocar, você pode afirmar que as conhece? Aí ele já automaticamente responde: não, sentir não significa conhecer. Às vezes você olha para uma coisa, às vezes você ouve, mas aquilo ali não é o que realmente às vezes quer passar para você. Eu costumo sempre dizer o seguinte ditado: nem tudo que reluz é ouro, entendeu? Nem tudo que está ali aos nossos olhos pode ser real. Então, a filosofia, ela tem um propósito de buscar a verdade. É a mesma questão, por exemplo, do ouvir. Se você ouve uma notícia, se você assiste
um programa de televisão, vê determinada coisa, ali você já, de cara, nossa, já acredita naquilo ali, entendeu? Você tem que o quê? Investigar, você tem que ir atrás da fonte, saber se realmente aquilo aconteceu, se realmente aquilo existe. E esse é o propósito da filosofia, né? A filosofia, ela vai buscar o quê? A verdade, a realidade, né? Ela só aparece para aqueles que buscam. Não é porque algo está visível, quer dizer que é algo verdadeiro, entendeu? Que é o que eu falei naquela frasinha agora há pouco. O filósofo grego Sócrates falou: só sei que nada sei, e por isso tinha que buscar a verdade. Quando a gente fala de Sócrates, Sócrates foi um dos filósofos mais inteligentes que já existiu. Uma vez questionado, né, ele disse: eu só sei que nada sei. Sócrates, ele teve aquela humildade de reconhecer que o ser humano, que ele mesmo, entendeu? Tinha que estar buscando a verdade, que ele não sabia de tudo, assim como a gente também tem que ter essa consciência que não sabemos de tudo, né? A gente vive em constante mudança, em constante transformação. Você tem que o quê? Que buscar, que ir atrás da verdade, que procurar. Se você ouve uma frase dessa de Sócrates, que foi um dos homens, dos maiores filósofos da história, aí dá para você ter uma ideia que realmente, entendeu? Eu devo buscar a verdade, eu tenho que ir atrás, tá bom? Para Aristóteles, filósofo grego, a filosofia deveria decifrar o enigma do universo que assombra o ser humano. Portanto, o fato de estar no mundo e não conhecê-lo causa espanto, pois o ser humano necessita conhecer para viver. Foi por isso que alguns séculos antes de Cristo, né, os gregos, eles começaram a justificar as coisas que aconteciam em seu meio, dizendo que eram ações de deuses. Por quê? Porque o homem, ele sentiu essa necessidade de ter um ser superior a ele, em que ele pudesse recorrer quando precisasse, entendeu? Ele tinha essa necessidade de ter alguém que ele acreditasse que ali controlava a sua vida, controlava as suas decisões, certo? Eles precisavam de um conhecimento que retratasse a realidade, sem inventar uma explicação. Daí é que eles começaram, né, a exaltar esses deuses. Os gregos, eles queriam obter conhecimento usando a razão. Por isso a questão, o que é o ser? É o mais antigo problema filosófico e é bastante abordado dentro da filosofia toda. Quando vocês estiverem estudando sexto, sétimo, oitavo, nono, vocês vão se deparar com esse questionamento, a questão do ser, o que é. Os primeiros filósofos, que são os pré-socráticos, que vieram antes de Sócrates, queriam encontrar o elemento primordial do universo, que seria o quê? Aquele elemento onde foi a base de tudo, o início, né? Tudo surgiu dali. Dessa forma, eles estavam em busca do que era o ser, né? Da physis, como os gregos denominavam a realidade já existente. Quando se indaga o que é o ser de algo, busca saber o que é realmente esse ser, e não apenas senti-lo de forma superficial ou inventar. Por exemplo, a filosofia, ela procura verdades, ela procura uma explicação lógica para as coisas, entendeu? A partir do momento que eu acredito que eu sou de uma determinada crença, eu acredito em Jesus, eu não vi Jesus, eu não vejo Jesus, mas eu posso senti-lo, eu sei que ele existe através da minha fé, pois eu sinto a presença dele. Para a filosofia, isso só não vale. Para a filosofia tem que ser o quê? Algo concreto. Para eles, isso seria uma coisa superficial, entendeu? Então, o pensamento é guiado pela razão, vai em busca do ser, e não só em busca das formas como esse ser se apresenta aos sentidos, certo? Ao perguntar pelo ser de uma realidade, o pensamento aprimora sua busca no cotidiano, que esconde o ser e inquieta o pensamento. Faz pensar e tirar conclusões, não apenas ver e sentir. Parmênides
foi um pensador que viveu na Itália no ano de 515 a.C. Ele atribuiu às ideias filosóficas a revelação divina. Parmênides ele diz assim, que ele foi conduzido, né, ao encontro da deusa, de uma deusa da verdade, e ela instruiu ele a se afastar do caminho sensível, isto é, dos sentidos, que segundo ela seria uma via de confusão que podia levar à crença de que ser e não ser fossem iguais. Então Parmênides, né, segundo ele, o caminho da verdade simboliza o pensamento racional, uma vez que a verdade só pode ser alcançada por meio da razão. Então ele concluiu que só o ser é e o que não ser não é. Dessa forma, o que não é, não existe. Claro, né? Lógico, não pode ser pensado e, portanto, não pode ser nem dito. Então ele diz que só se pode pensar no que é, pois só o que é exprime-se em palavras, ok? Aí, pessoal, esses, né, são os capítulos 6 e 7, tá bom? Que vocês vão estar estudando, tá bom? Para a nossa prova bimestral e tá fazendo as atividades desses capítulos, certinho? Pois tchau, e a gente vai iniciar a nossa aula de leitura, tá bom? Já, já. Boa tarde. A gente agora vai iniciar nossa aula de leitura, tá? Vamos trabalhar esse livro maravilhoso. Eu acredito que vocês já ouviram falar dele. Tem algum parente, ou um pai, ou um irmão, alguém que já leu ele, tá? E que se vocês forem perguntar, vai dizer que amaram, porque é uma obra maravilhosa. O Meu Pé de Laranja Lima, tá bom? Será o livro que a gente vai trabalhar agora no segundo bimestre, tá? O autor é José Carlos de Vasconcelos. José Carlos, ele nasceu em Bangu, no Rio de Janeiro, no dia 26 de fevereiro de 1920. Esse livro, Meu Pé de Laranja Lima, é uma literatura infanto-juvenil, tá? O José Carlos, ele era filho de imigrantes português, foi criado pelos tios na cidade de Natal, no Rio Grande do Norte. Com 15 anos, ele voltou para o Rio de Janeiro e trabalhou em diversos empregos. Depois mudou-se para São Paulo, onde trabalhou como garçom. Iniciou o curso de medicina, só que abandonou. Em 1968, ele publicou seu maior sucesso popular. Esse autor ele é bastante conhecido, tem muitas obras dele que são conhecidas, que foram sucessos, mas a que teve maior destaque foi essa, O Meu Pé de Laranja Lima, onde vai relatar a vida sofrida na infância, as longas conversas com o Pé de Laranja Lima, que ficava no quintal de sua casa, e a busca por mudanças, né, por uma vida melhor. Essa obra foi adaptada para a televisão e para o cinema. Vou falar um pouquinho do livro, da história para vocês, não vou dar spoiler, tá bom? Podem ficar despreocupados. A história trata de uma criança, né, Zezé. Zezé é um menino de 6 anos, uma criança muito, muito inteligente, muito esperta. Zezé, ele é bastante humilde, né, de família pobre. Ele morava com seu pai, sua mãe e seus irmãos. Seu pai terminou perdendo o emprego, então a mãe dele teve que sustentar a família, né? Depois, nesse período, eles tiveram que mudar para uma casa mais simples, onde eles começaram a passar muita dificuldade financeira. Zezé, além de ser uma criança muito inteligente, ele era uma criança muito danada, né? Ele era uma criança que era muito arteira, ele gostava, era daqueles mesmo impossíveis, entendeu? Uma criança que se metia muito em confusão. Por isso ele terminava apanhando de todo mundo. A irmã batia, o pai batia, todo mundo terminava batendo no Zezé, porque ninguém aguentava as traquinagens dele. No decorrer da história, você vai se emocionar muito, né? Porque o livro ele é muito rico em detalhes. Vai falar da amizade de Zezé, né, com o senhor, um Portuga.
A história também vai ter momentos muito tristes, né? Você vai se emocionar bastante, vai acontecer muitas coisas assim bem comoventes, tá bom? Relacionados a Zezé. Então Zezé é uma criança que ele passou por todo tipo de dificuldade, passou por muitas privações. O pai dele era alcoólatra, a mãe é que sustentava, né, a família, um salário muito pouco. Eu tenho certeza que vocês vão se apaixonar por essa obra, tá? Assim como eu, né, amo, já li várias vezes, diversas vezes, tá bom? Eu quero que vocês comecem a ler, certo? Leiam, vão fazendo anotações, principalmente dos personagens, quem é quem, tá? Qualquer dúvida, vocês já sabem nas redes sociais, tá? Mandem mensagem. E a gente vai estar trabalhando o livro mais pelo grupo do WhatsApp, tá bom? Então aqui é só uma breve apresentação da obra. Espero que vocês gostem e tenho certeza que vão gostar, tá bom? Porque é um livro maravilhoso, O Meu Pé de Laranja Lima. Tchau, um abraço e até a próxima.